Imagine uma história tão rica em sabedoria, tão cheia da presença de Deus, que mesmo os reis de terras distantes vinham para ouvir e ver com os próprios olhos o que estava acontecendo em Israel. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde narramos a grandiosa história das Escrituras de forma contínua e envolvente, capítulo após capítulo, para que você se sinta parte de uma jornada sagrada. No episódio anterior, vimos o rei Davi, quebrantado pelo peso do seu pecado, se levantar pela força do arrependimento verdadeiro. Agora, mergulharemos na trajetória de seu filho, Salomão, fruto de uma relação marcada pela dor, mas também pelo perdão e pela promessa. Este é o início do auge de Israel, quando Deus levanta um novo rei para transformar o luto do passado em um templo de glória eterna. Prepare-se para se emocionar com cada detalhe dessa história. Davi, nos últimos anos de sua vida, já não empunhava mais a espada com a mesma força de antes. Porém, sua visão espiritual estava mais clara do que nunca. Ele sabia que não seria ele quem edificaria a casa para o Senhor, mas que a promessa de Deus seria cumprida através de seu filho. Ainda marcado pelos pecados do passado, mas restaurado pela graça divina, Davi começou a preparar Salomão para o maior desafio de sua vida: governar Israel e manter a presença de Deus no centro do reino. Quando chegou o tempo, o trono foi passado adiante, e Salomão, ainda jovem e inexperiente, foi ungido rei. Um jovem que poderia ter sido descartado por causa de sua origem, mas que foi escolhido por Deus para continuar a linhagem real e construir algo que nenhum rei antes ousou imaginar. Logo no início de seu reinado, Salomão teve uma experiência sobrenatural que definiria toda a sua trajetória. Em Gibeão, o Senhor lhe apareceu em sonhos e disse: "Pede o que quiseres, e eu te darei." Pense por um instante, o que você pediria se o próprio Deus fizesse essa pergunta a você? Salomão não pediu vitórias contra inimigos, nem riquezas incalculáveis, nem uma vida longa. O jovem rei, consciente de sua limitação e responsabilidade, pediu sabedoria. Sabedoria para governar bem, para discernir o certo do errado, para liderar o povo de Deus com justiça. E essa resposta tocou o coração do Senhor, porque ali não havia vaidade, mas humildade. Deus não apenas concedeu sabedoria como jamais houve antes ou depois, mas também prometeu riquezas, honra e paz. Tudo isso como resultado de um coração que buscou o que realmente importa. Você já parou para refletir sobre as motivações do seu coração? Quando ora, você pede coisas que agradam ao seu ego ou que glorificam a Deus? A resposta de Salomão nos desafia a examinar nossas intenções mais profundas. O Senhor se agrada quando nossos pedidos revelam um desejo sincero de fazer sua vontade. Será que temos buscado sabedoria para lidar com nossa família, nosso trabalho, nossas crises? Ou temos buscado apenas alívio imediato e vitórias visíveis? Salomão nos ensina que o favor de Deus é derramado sobre aqueles que desejam agradar a Ele acima de tudo. Com esse coração, ele iniciou um reinado que seria marcado por justiça, prosperidade e paz. O povo de Israel, que havia atravessado tantas guerras e incertezas no reinado de Saul, e mesmo nos dias de Davi, agora experimentava um tempo de estabilidade. O novo rei trouxe uma organização jamais vista antes. Ministros, administradores e líderes foram designados com sabedoria. O reino estava estruturado, as cidades florescendo, o comércio em expansão, mas acima de tudo, havia uma presença espiritual tangível que pairava sobre a nação. As pessoas percebiam que Deus estava ali, no meio do povo, guiando o trono de Salomão. Era como se uma nova aurora espiritual estivesse surgindo sobre Israel. E tudo isso começava com uma decisão: pedir sabedoria e não glória pessoal. Que lição poderosa isso nos deixa. Enquanto isso,
O jovem rei começava a se preparar para algo ainda maior. Em seu coração, ele carregava o desejo mais nobre e herdado de seu pai: construir uma casa permanente para Deus. O tabernáculo, com suas cortinas e tendas, havia servido ao povo por gerações. Mas agora, com o reino em paz e os recursos disponíveis, era tempo de transformar a adoração nômade em um culto centralizado, digno da majestade do Altíssimo. Davi havia reunido os planos, separado os materiais, deixado o ouro e a prata. Mas seria Salomão quem ergueria as colunas, entalharia os querubins e colocaria a Arca da Aliança no Santo dos Santos. Esse projeto não era apenas arquitetônico, era espiritual. Era o símbolo de que Israel não era apenas uma nação, entre outras, mas o povo de Deus, habitado por sua glória. Você já pensou sobre o que você está construindo com os dons que Deus te deu? Está investindo em templos de pedra ou em templos vivos? Está edificando sua vida sobre o ouro da aparência ou sobre a presença do Senhor? Salomão foi chamado para construir um templo, mas o mesmo Deus que habitou ali deseja hoje habitar dentro de você. Seu corpo, sua mente, seu coração são moradas espirituais. Então, o que você tem feito para preparar esse lugar? O que tem enchido sua vida? O barulho do mundo ou a voz de Deus? Quando a presença do Senhor é o centro, tudo ao redor encontra propósito. Não se trata apenas do que se vê, mas do que se carrega por dentro, e é aí que a verdadeira glória começa a ser revelada. A sabedoria de Salomão rapidamente se tornou conhecida além das fronteiras de Israel. Povos distantes ouviam histórias sobre julgamentos justos, conselhos profundos e uma liderança que unia discernimento com autoridade. Um dos exemplos mais famosos foi o julgamento entre duas mulheres que reivindicavam a maternidade de um mesmo bebê. Com um olhar que ultrapassava as aparências e penetrava as intenções do coração, Salomão propôs uma decisão que revelaria a verdadeira mãe, não através de provas materiais, mas pela reação do amor. A mulher que se compadeceu e preferiu abrir mão do filho a vê-lo morrer foi reconhecida como a verdadeira mãe. Esse momento não foi apenas uma demonstração de sabedoria judicial, mas uma ilustração viva do quanto o coração de Salomão estava afinado com o senso de justiça de Deus. A fama do rei cresceu em proporções nunca vistas. Em seu governo, Israel experimentou uma estabilidade sem precedentes. Havia paz com os povos vizinhos, as fronteiras estavam seguras e o comércio fluía com abundância. Riquezas vinham de todos os lados: ouro, prata, especiarias, cavalos de guerra, madeiras nobres e até animais exóticos. Cidades foram construídas, fortalezas erguidas e rotas comerciais estabelecidas. Salomão não apenas acumulava tesouros, mas sabia administrá-los. Seu reino se tornou uma vitrine da prosperidade que Deus pode derramar sobre um povo quando ele é colocado em primeiro lugar. Mas mesmo com toda essa glória exterior, o que realmente diferenciava Israel das demais nações era o propósito espiritual por trás de tudo: a centralidade da presença de Deus. Foi nesse contexto que Salomão iniciou a maior obra de sua vida, a construção do templo. Um projeto que ia muito além de paredes e colunas. Era o cumprimento de uma promessa feita a Davi e o reflexo do desejo de toda uma geração de ver Deus habitando no meio do seu povo. O planejamento foi meticuloso. Materiais vinham do Líbano, trazidos pelos homens de Hirão, rei de Tiro, um aliado estratégico e admirador da sabedoria de Salomão. Cedros imensos eram cortados e transportados por mar, enquanto pedras perfeitamente talhadas eram preparadas para encaixar-se sem o som de martelos no local da construção. Era como se o próprio céu estivesse guiando cada detalhe, cada traço, cada centímetro daquela obra. O templo levou 7 anos para ser construído e sua grandiosidade era indescritível.
As paredes internas eram revestidas de ouro puro, as colunas esculpidas em formas majestosas. Os utensílios sagrados, moldados com precisão e beleza, mostravam que nada era comum na casa do Senhor. Tudo ali tinha significado. Cada elemento apontava para a santidade de Deus, para a sua aliança com Israel, para a necessidade de reverência, arrependimento e adoração. O Santo dos Santos, lugar mais sagrado do templo, foi preparado para receber a Arca da Aliança, símbolo do pacto de Deus com seu povo, onde repousavam as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Quando chegou o dia da dedicação, Israel inteiro se reuniu. Era um momento que transcorria não apenas na terra, mas no céu. A arca foi levada com grande solenidade, entre sacrifícios e cânticos. Os sacerdotes, os levitas, o povo, todos estavam envolvidos em adoração. Quando finalmente a arca foi colocada em seu lugar, no centro do templo, algo extraordinário aconteceu. Uma nuvem espessa encheu o ambiente, a ponto dos sacerdotes não conseguirem mais permanecer de pé. Era a glória de Deus, real, palpável, invadindo aquele lugar. Não era um fenômeno natural, não era ilusão. Era o Criador se manifestando no meio de seu povo. E naquele instante todo o ouro, toda a arquitetura e todo o esplendor perdiam seu brilho diante da presença que verdadeiramente importava. Porque o que torna um templo santo não é o luxo de seus acabamentos, mas a presença viva do Deus Altíssimo que escolhe habitar ali. Quantos de nós temos nos preocupado em construir templos suntuosos em nossas vidas, sucesso profissional, reputação impecável, segurança financeira, mas esquecemos de convidar Deus para habitar neles? O Templo de Salomão foi uma das estruturas mais extraordinárias já vistas na terra, mas o que o tornou especial foi a glória de Deus enchendo aquele lugar. Hoje, o Novo Testamento nos lembra que somos o templo do Espírito Santo. Mas será que esse templo está limpo, preparado, aberto para a presença dele? Ou temos fechado as portas, priorizado as aparências e deixado de lado o essencial? A nuvem da glória ainda pode encher nossa vida, nosso lar, nosso coração, se houver espaço, reverência e sede verdadeira por Deus. O templo não era o fim, mas o meio pelo qual o povo se encontrava com Deus, e ainda hoje esse encontro é possível. O templo estava concluído, a arca repousava no Santo dos Santos, a nuvem da glória envolvia o lugar, e Salomão, ajoelhado diante de todo o povo, ergueu uma oração que ecoaria por gerações. Era um clamor que misturava reverência, humildade e profundo senso de responsabilidade espiritual. Ele reconheceu que nem os céus dos céus poderiam conter o Senhor, muito menos aquele templo feito por mãos humanas. E mesmo assim, rogava para que Deus ouvisse as orações feitas ali, que perdoasse quando o povo pecasse, que sarasse a terra quando houvesse praga, guerra ou exílio. Cada palavra da oração de Salomão refletia um coração consciente da grandeza de Deus e da fragilidade do homem. Ao final, o rei se levantou e abençoou a multidão, e os dias seguintes foram marcados por festas, sacrifícios e alegria. Israel estava no auge. Mas mesmo nos tempos de maior abundância, Deus não deixa de trazer advertência. Foi em uma segunda aparição que o Senhor falou com Salomão em particular. Não havia povo, não havia sacerdotes, apenas o rei e Deus. E ali, o Senhor confirmou que havia ouvido a oração feita no templo e que escolhia habitar ali. Mas junto com a confirmação veio a condição. Deus disse: se andares perante mim como andou Davi, com integridade e retidão, confirmarei o trono do teu reino para sempre. Mas se vos desviardes, servindo outros deuses, então arrancarei Israel da terra que lhes dei. Era uma aliança condicional. A bênção era real, mas exigia fidelidade. Essa palavra cortava como espada. Era um lembrete de que mesmo diante de tamanha glória, tudo poderia ruir se o coração se afastasse.
porque Deus não se impressiona com ouro, com estruturas ou fama. Ele olha para a essência, para o secreto, para a fidelidade no íntimo. Salomão, com sua sabedoria e fama, tornou-se um líder respeitado internacionalmente. Nações vinham trazer presentes, fazer alianças, buscar conselhos. Uma das visitas mais marcantes foi a da rainha de Sabá. Ela veio de uma terra distante, curiosa pelas histórias sobre o rei de Israel. Trouxe especiarias, pedras preciosas e ouro. Mas quando entrou no palácio, viu a organização dos servos, a mesa posta, os trajes, a forma como o rei se conduzia, e ficou maravilhada. Não apenas pela riqueza, mas pela sabedoria e excelência. A Bíblia diz que não havia mais espírito nela. Tamanho o impacto daquilo que presenciou. Então ela declarou: bem-aventurado é este povo, e felizes são os teus servos, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. A glória de Deus estava sendo testemunhada pelas nações, como um espelho do que é possível quando Ele ocupa o centro. Mas aos poucos, de forma quase imperceptível, algo começou a mudar. Salomão passou a contrair alianças com muitos povos, casando-se com mulheres estrangeiras como parte de estratégias políticas. Milhares delas, mulheres de nações que serviam outros deuses, que traziam consigo seus costumes, seus altares, suas imagens. E o que começou como simples alianças diplomáticas, logo se tornou influência espiritual. Com o passar do tempo, o coração de Salomão foi sendo seduzido. Ele começou a permitir que essas mulheres adorassem seus deuses. Depois, edificou altares para elas. E então, o próprio rei, o homem mais sábio que já viveu, começou a oferecer sacrifícios a divindades pagãs. Não foi uma queda repentina, foi uma erosão lenta, causada por concessões disfarçadas de sabedoria política. Quantas vezes justificamos escolhas erradas com argumentos aparentemente sensatos? É só uma exceção, não é tão grave assim. Eu ainda sirvo a Deus no meu coração. Mas o que começa pequeno pode nos afastar por completo da presença. Salomão tinha tudo: sabedoria, riqueza, fama, um templo cheio da glória divina. E ainda assim caiu. Porque a queda nem sempre é visível de imediato. Ela começa dentro, quando trocamos a integridade pela conveniência, a obediência pela estratégia, a voz de Deus pelas vozes do mundo. E aqui está uma verdade dura, mas necessária. Nem toda glória é garantia de fidelidade. Podemos estar no auge aos olhos das pessoas e ao mesmo tempo distantes do coração de Deus. Deus, que tudo vê, não ignorou os desvios de Salomão. O Senhor se irou com ele, pois seu coração já não era por inteiro. Ele já não andava como Davi, que mesmo tendo pecado gravemente, sempre voltava arrependido. Salomão, por outro lado, estava se acostumando com a idolatria. E então veio a sentença divina. O reino seria dividido, não nos dias de Salomão por amor a Davi, mas em dias futuros. Aquilo que foi unido com tanta dor e construído com tanto zelo, começaria a ser quebrado pela infidelidade do próprio rei. A glória que um dia encheu o templo, agora dava lugar à advertência. Toda sabedoria sem obediência se transforma em ruína. O auge pode ser o início da queda, se não houver vigilância constante. No final de sua vida, Salomão já não era mais o jovem rei que orava por sabedoria. Aquele que um dia encantou multidões com sua justiça e surpreendeu a rainha de Sabá com sua excelência, agora se via envolto por altares pagãos e dividido entre muitos deuses. A presença que outrora enchia o templo com uma nuvem espessa de glória já não era mais sentida com a mesma intensidade. O que aconteceu com aquele homem que começou tão bem? A resposta é simples e profunda. Ele se perdeu porque seu coração deixou de ser totalmente de Deus.
Salomão trocou a intimidade pelo hábito, o temor pela política, a aliança com Deus por alianças humanas. E isso custaria caro, não apenas para ele, mas para toda a nação de Israel. O mesmo Deus que um dia o exaltou, agora anunciava a consequência inevitável de sua infidelidade. Rasgarei de ti o reino, declarou o Senhor. A promessa era clara. Por amor a Davi, o reino não seria dividido nos dias de Salomão, mas sim após sua morte. Ainda assim, o estrago espiritual já estava feito. A idolatria se espalhou, a liderança se enfraqueceu e o povo, confuso, começou a se afastar da aliança. O templo permanecia de pé, mas sua santidade estava comprometida. A estrutura estava intacta, mas o espírito havia se desviado. A tragédia não foi a destruição física, mas a erosão espiritual, lenta, silenciosa, devastadora. E talvez essa seja uma das advertências mais fortes da história de Salomão. Quando o coração se divide, o reino também se divide. Salomão morreu velho, rico e ainda considerado um grande rei por muitos. Mas a Bíblia não encerra sua vida com celebração. Não há festa nem louvores, apenas um silêncio pesado, um eco do que poderia ter sido, mas não foi. Porque não basta começar bem. O verdadeiro legado está em terminar fiel. Salomão teve tudo para ser o maior rei da história de Israel, mas perdeu o essencial: a constância no temor a Deus. Suas últimas obras não foram canções de louvor, mas altares pagãos. Seus últimos dias não foram dedicados à oração, mas à política e à idolatria. E essa desconexão final mancha uma trajetória que começou com tamanha beleza. A luz da sabedoria se apagou aos poucos, e o ouro do templo já não reluzia como antes. E você? Já parou para pensar sobre como está terminando as estações da sua vida? Está começando projetos com entusiasmo, mas terminando com frieza? Está sendo fiel apenas enquanto tudo vai bem, ou tem se mantido firme mesmo quando ninguém está vendo? A história de Salomão nos obriga a olhar para dentro com sinceridade. Será que também temos permitido que pequenos desvios se tornem fortalezas? Estamos negociando princípios em nome da convivência? Estamos abrindo mão da presença de Deus em troca de aceitação, conforto ou conveniência? Não espere que a divisão aconteça para perceber que o coração se perdeu. A queda raramente acontece de um dia para o outro. Ela se insinua em distrações, justificativas e pequenas concessões que vão corroendo nossa aliança com Deus. A moral da história é tão clara quanto dolorosa. Podemos construir templos magníficos, mas o verdadeiro templo que Deus busca é um coração fiel. Salomão edificou a casa mais grandiosa já vista, mas permitiu que seu próprio coração se tornasse morada de outros deuses. Sua sabedoria foi admirada por reis, mas desprezada pelo próprio dono nos dias de sua velhice. E isso nos faz refletir profundamente. De que adianta ter tudo se perdemos o essencial? De que serve a glória exterior se o interior está vazio? O auge não está nas conquistas, mas na permanência. A glória verdadeira não é medida pelo ouro, mas pela fidelidade até o fim. Deus continua buscando corações que o desejem mais do que títulos, posses ou reconhecimento. Corpos que se tornem templos vivos, onde Ele possa habitar com liberdade. E você, querido espectador, tem sido fiel até o fim? Ou tem permitido que distrações e alianças erradas roubem sua essência? Seu coração ainda é inteiramente de Deus? Ou tem dividido espaço com outros altares? Você está construindo sua vida para a glória de Deus ou para os aplausos dos homens? Que a história de Salomão não seja apenas uma lição distante, mas um espelho atual. Deus não rejeita quem erra, mas Ele busca quem se arrepende, quem se alinha novamente com seu propósito, quem termina a carreira com fé, ainda que tenha tropeçado pelo caminho. Lembre-se, o fim é tão importante quanto o começo, e ainda dá tempo de mudar.
Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.